Aleluia. O convite do Senhor sempre foi águas profundas. O convite do Senhor sempre foi para que nós mergulhássemos no rio dele, até que perdêssemos o controle, para que ele tenha o controle. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa noite, Senhor, reunidos, ó Pai, seja aqui, seja em cada lar que tem um computador ligado, que tem um smartphone ligado. Nós estamos conectados, ó Pai, em unidade, em volta da Tua palavra, Senhor. Que nessa noite o Senhor venha, eu te peço, doce Espírito Santo, venha nos iluminar nessa noite, iluminar o nosso entendimento nessa noite, que a palavra liberada esta noite venha ser iluminada, ou seja, venha ser revelada, que a porção ministrada nessa noite venha nos afetar profundamente, venha nos transicionar, venha nos reposicionar, venha nos encorajar, venha nos despertar. Deus, em nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra, e na Tua palavra está escrito que nada que o Senhor fala volta vazio. Que a palavra liberada nessa noite venha causar efeitos profundos no Seu povo. Venha causar efeitos profundos na Tua igreja, Senhor. Que nós sejamos totalmente abalados pela Tua palavra nessa noite. Convencidos pela Tua palavra nessa noite. O Senhor é bem-vindo nesse lugar. O Senhor está nesse lugar, Tua palavra nos garante isso. Mas principalmente, Espírito Santo, nós podemos perceber a Tua presença nessa casa, nessa noite, nessa hora. Espírito Santo, muito obrigada por estar conosco, doce Espírito de Deus, Espírito de vida. Muito obrigada pela Tua companhia, Senhor. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor me tome por completo nessa noite, e que eu seja uma porta-voz do Senhor nessa noite. Eu oro para que o culto dessa noite seja como as ministrações de Paulo e os apóstolos de Cristo, que pregavam com unção e com poder. Eu profetizo poder nessa noite, poder em cada lar, poder aqui, poder aonde estiver qualquer um conectado nessa hora. Espírito de Deus, nós cremos no Teu poder. Manifesta o Teu poder em nós, Senhor. Manifesta o Teu poder no nosso meio, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, que nós possamos, assim como Marliton orou, fazer com que o Senhor se incline para cá nessa noite. Se incline aonde o Seu povo está reunido nesta noite, em nome de Jesus. Nos ajuda, Espírito de Deus. Nos ajuda, doce Espírito Santo de Deus. Amém, queridos. Irmãos, o nome desta ministração é santidade. O Senhor tem falado muito comigo nesses dias acerca de santidade. E desde sábado, o Senhor tem falado para mim uma frase: ser igreja é fácil. Difícil é ser uma igreja bíblica. Difícil é ser uma igreja que anda na verdade. O que é igreja? Igreja é um povo. Igreja é o nome que se dá ao corpo de Cristo na terra. E
o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo, ele é composto por todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Isto é ser igreja. Igreja não é prédio, igreja é gente. Igreja é um povo, igreja é o povo de Deus. Às vezes nós nos pegamos reclamando, murmurando até de forma legítima, né? Por tudo que está acontecendo, por nós não podermos estar reunidos aqui como comunidade de fé. Mas nós precisamos olhar por outro prisma. Se isso tivesse acontecido, se esse Covid tivesse vindo há uns 35 anos atrás, verdadeiramente tinha ficado complicado de cultuarmos em unidade. Mas aprove Deus o Covid vir, em plena era da tecnologia, em plena expansão da era digital, para que de forma tecnologicamente falando estivéssemos unidos. Deus é misericordioso. Deus, ele é bondoso. Deus, ele é antecipado. Ele sabia que 2020, 2021 nós íamos precisar de forma sobrenatural e necessária, de forma vital, da internet. E nós temos internet hoje. Eu creio que muitos estão assistindo e cultuando, né, nesta hora. Creio que muitos ainda vão cultuar, porque essa palavra vai ficar ali no YouTube. Então nós cremos que uma multidão de pessoas será alcançada, amém? Gostaria que vocês abrissem comigo em Isaías 33. Essa semana eu fiz uma reflexão sobre esse texto e mandei para alguns irmãos. E Deus me comissionou a ir mais fundo nesse texto e em alguns textos que vão ser costurados do Novo Testamento aqui com o Antigo Testamento. E esse texto ele fala de santidade também. Vamos começar no versículo 1. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção. De preferência, se a versão da Bíblia de vocês não for NVT, só anota a referência para depois vocês conferirem. Estejam ouvindo. Porque algumas versões têm umas traduções um pouco diferentes e acaba nos distraindo na leitura, tá? Só por isso. Que aflição espera vocês, assírios, que destroem os outros, mas nunca foram destruídos. Traem outros, mas nunca foram traídos. Quando terminarem de destruir, serão destruídos. Quando terminarem de trair, serão traídos. Mas tem misericórdia de nós, Senhor, pois esperamos em Ti. Sê nosso braço forte a cada dia, nossa salvação em tempos de angústia. O inimigo corre quando ouve a Tua voz. Quando Te levantas, as nações fogem. Como os campos são despojados por lagartas e gafanhotos, assim o exército da Síria será despojado. Embora o Senhor seja grandioso e viva nos céus, fará de Sião a habitação de sua justiça e retidão. Ele será seu firme alicerce e lhe proverá farto suprimento de salvação. Sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será seu tesouro. Agora, porém, seus guerreiros valentes choram em público. Seus embaixadores da paz derramam lágrimas de amargura. Suas estradas estão desertas, ninguém mais viaja por elas. Quebraram o tratado de paz e não se importam com as promessas que fizeram perante testemunhas. Não têm respeito por ninguém. A terra de Israel murcha de tanto chorar. O Líbano seca de vergonha. A planície de Saron agora é um deserto. Bazã e Carmelo foram saqueados.
O Senhor, no entanto, diz: agora me levantarei, agora mostrarei meu poder e minha força. Vocês só produzem capim seco e palha. Seu sopro se transformará em fogo e os consumirá. Seu povo será completamente queimado, como espinheiros cortados e lançados no fogo. Prestem atenção ao que fiz nações distantes. Vocês que estão próximas, reconheçam meu poder. Os pecadores em Sião tremem de medo. O terror se apodera dos ímpios. Prestem bem atenção, no versículo 14 diz: os pecadores em Sião tremem de medo. O terror se apoderar dos ímpios. Quem pode conviver com esse fogo consumidor? Quem pode sobreviver a essas chamas devoradoras? Aqui ele responde: os justos, os que são justos e íntegros, que não lucram por meio desonestos, que se mantêm afastados de subornos, que não dão ouvidos aos que tramam assassinatos, que fecham os olhos para toda tentação de fazer o mal. Esses habitarão nas alturas. As rochas dos montes serão sua fortaleza. Terão provisão de alimento e não lhes faltará água. Seus olhos verão o Rei em todo o seu esplendor. Verão uma terra que se estende para longe. Até aqui, queridos. Nossa situação não está muito diferente desse texto de Isaías 33. Nós temos vivido tempos de angústia, irmãos. Nós temos vivido tempos de escassez de liberdade. Nós temos vivido tempo onde nós não podemos mais estar em relacionamento, comunhão uns com os outros. Nós estamos em tempos onde a política, quando nós imaginamos que vai tudo bem, de repente nós tomamos uma rasteira, né? E isso gera angústia. Só que o Senhor, de Isaías 33, é o mesmo Senhor de hoje. Em 2021, Ele é o mesmo que julga as nossas causas. Ele é o mesmo que destrói os nossos adversários. Ele é o mesmo que vem com juízo. O exército da Síria, ele era conhecido por ser um exército extremamente violento. Mas Deus, Ele é o nosso justo juiz. Ele é o nosso comandante e o nosso rei. Ele nos livrará. A nossa esperança não está nos homens, não está na política. A nossa esperança está no nosso justo juiz. A nossa esperança está no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. Nós não estamos ofendidos com o que está acontecendo na terra. Nós podemos até estar confundidos, mas ofendidos não, porque nós sabemos que nada pegou Deus de surpresa. Nós sabemos que Deus não descuidou da terra, que Deus não tirou os olhos do seu povo. Não combina com Deus. Eu cochilei e tem um vírus na terra. Não, esse não é nosso Deus, Ele não dormita. Não acontece nada, nem debaixo dos céus, nem acima dos céus, fora da permissão de Deus. E o que me chamou muita atenção é que o Senhor fala que Ele virá como um fogo consumidor, como chamas devoradoras, para destruir o exército inimigo. Porém, irmãos, aqui não fala que Ele poupou o povo dele de passar por isso. Assim como Deus não tem nos poupado de passar por esta estação Covid-19. Deus não nos tirou da terra enquanto o vírus espalha. Não. Nós estamos na terra com tudo que está acontecendo. Nós temos a nossa vida poupada.
temos visto que alguns dos nossos irmãos têm morrido sim por causa do Covid. Isso não tem nada a ver com pecado. Isso tem a ver que encerrou o tempo dele nessa terra, a missão dele encerrou. Porque em João fala, na carta de João fala, que nos filhos de Deus o diabo não toca. Então o único que pode cortar o cordão de prata de um dos seus filhos é Deus. Ou seja, nós não somos poupados nesses dias. Nós precisamos ter a convicção daquilo que Paulo fala em 1 Tessalonicenses. Se nós estamos acordados, nós estamos com Ele. Mas se nós estamos dormindo, que fala de morte, nós também estamos com Ele. Quer vivamos, quer morramos, nós estamos no Cristo. Amém? Essa tem que ser a nossa convicção. E aqui, no versículo 13, na parte B, diz assim: vocês que estão próximas, nações que estão próximas de Deus, nações que estão próximas do Senhor, reconheçam o meu poder. Os pecadores em Sião tremem de medo. Irmãos, eu tenho muita dificuldade com pessoas que ficam se chamando ou falando que nós cristãos somos pecadores. A identidade de pecador era a nossa identidade quando nós estávamos caídos. Nós éramos pecadores até Cristo nos encontrar. Quando Cristo nos encontra, começa um processo de santificação na nossa vida. Então nós não somos pecadores não querendo pecar. Pelo contrário, nós somos santos não querendo pecar. Não me isento de pecar, é claro que eu peco. Só que o pecado na vida de um cristão genuíno tem que ser acidental. Não pode ser algo premeditado. Porque eu ouvi pregando que Jesus pagou por todos os meus pecados. Eu fui perdoada por todos os pecados que eu já cometi e pelos que eu ainda vou cometer. E debaixo dessa afirmação, pessoas vivem pecando deliberadamente, porque a graça do Senhor Jesus me alcançou e tudo foi perdoado na cruz. É mentira, irmãos. Isso é mentira de Satanás. E eu vou mostrar para vocês que é mentira de Satanás. Então aqui em Isaías 14 diz que os pecadores em Sião tremem de medo. Sião é chamada a cidade de Deus. Tinha gente na cidade que é chamada de cidade de Deus, em pecado. E eles tremiam de medo. Aí fazem uma pergunta para o Senhor, o profeta Isaías pergunta: quem pode conviver com esse fogo consumidor? Irmãos, conviver é estar participante do que está acontecendo. O fogo está caindo e o povo está no meio. Quem pode sobreviver a essas chamas devoradoras? Quem que pode, irmãos? São os pecadores que estão tremendo de medo? São os ímpios que estão com terror, estão apavorados? Não, irmãos. No versículo 15 diz que os que vão conviver e os que vão sobreviver são os justos e os íntegros. Justos e íntegros, irmãos, passarão. Sobreviverão, serão os remanescentes. O que é remanescente? O que sobrou do fogo do juízo. Irmãos, nós precisamos viver santidade. Nós precisamos ter a convicção de que a vontade do Senhor está em 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é a vossa santificação. Irmãos, se a vontade de Deus é a nossa santificação, é sobre essa palavra que nós vamos andar. O que significa santidade? Santidade significa pureza moral, separação, consagração a Deus. Tudo que é consagrado a Deus é dele. Então é isso que nós somos, consagrados a Deus.
esses que nós somos separados para Deus, separados do pecado, que vive se esforçando para ter uma vida santa, para ter uma vida de santidade. Irmãos, a quarta-feira passada, quando a Mônica ministrou, um versículo que ela leu, ela não ministrou em cima desse versículo. Esse versículo, ele trouxe toda a base que eu precisava para combater a graça barata. Para combater que eu posso continuar pecando porque Jesus já perdoou todos os meus pecados. Irmãos, Jesus tem perdão para todos nós. Jesus, ele quer nos perdoar. Mas depois que o nosso entendimento foi iluminado, nós precisamos mudar a rota da nossa vida. Nós precisamos pecar por acaso. Nós não podemos pecar premeditadamente. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, irmãos. Se o salário do pecado é a morte, o que eu quero com o pecado, irmãos? Eu quero é a vida eterna. Eu quero é viver Deus. Eu quero viver para Deus. Nós devemos querer ter um caráter que honre a Deus. Um caráter parecido com Deus. Um caráter onde as pessoas olham para nós e vejam Deus em nós. Irmãos, nessa época de escassez de tudo, escassez de paz, escassez de tranquilidade, excesso de medo, gente trancado dentro de casa, tem gente que foi afetado nas finanças. Irmãos, nós estamos com uma oportunidade imensa nas nossas mãos de exercer os nossos dons redentivos, de encorajarmos uns aos outros, de ensinarmos uns aos outros, de termos misericórdia, de contribuir na medida que nós podemos. Como que eu posso ensinar? Ensina, faz chamada de vídeo, usa o Zoom, usa qualquer aplicativo que você quiser. Tem como colocar muita gente numa sala e ensinar. Tem como encorajar pelo WhatsApp, tem como encorajar ligando. Tem como exercer misericórdia, tem como exercer contribuição. Faz um Pix, meu irmão. Tem gente passando fome. Não tem como eu levar uma cesta, manda um dinheiro para esse irmão. É tempo de nós sermos irmãos. É tempo de exercitar aquilo que estava em Cristo. Todos esses dons estavam em Jesus. E Ele compartilhou com o corpo dele. Cada um de nós temos uma porção. É tempo de manifestar Deus na vida do outro. É tempo de manifestar Deus na vida do outro. Antes de ler Hebreus, eu quero ler com vocês 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 14. Em 1 Pedro 1,14 diz assim: sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos porque eu sou santo. Lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso vivam com temor durante o seu tempo como residentes na terra. Irmãos, filho obediente não é filho que vive no pecado. A advertência é: sejam santos porque eu sou santo. Ele diz: não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfazia os próprios desejos. Os nossos desejos carnais, a nossa vontade própria, nos leva ao pecado, irmãos. Irmãos, nós precisamos enfraquecer a nossa carne.
Nós precisamos calar, abafar a voz da nossa alma. Nós precisamos meditar nas Escrituras. Nós precisamos ler a Bíblia toda sempre. Nós precisamos conhecer aquilo que o Senhor nos deixou estabelecido. Nós precisamos ser encarnados pela palavra. Jesus é o próprio verbo. Jesus é a própria palavra. Se o Espírito dele habita em mim e habita em você, nós precisamos ser como Cristo na terra, a verdade de Deus encarnada. Nós não podemos viver no pecado deliberadamente. Nós não podemos viver satisfazendo os desejos da nossa carne. Lá em 1 Tessalonicenses, quando fala que a vontade de Deus para nós é santidade, a primeira coisa que ele manda abandonar é a imoralidade sexual. Porque ele está falando de desejos carnais, irmãos. Nós temos desejos exacerbados. Nós precisamos colocar esses desejos na cruz do Calvário. E que a vontade soberana de Deus seja a nossa vontade. Irmãos, nós temos anseios legítimos. Em Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade em nós. Então nós temos alguns anseios que são legítimos. Que tipo de anseio? Por exemplo, o anseio do pertencimento. Nós queremos pertencer a um grupo, nós queremos pertencer a alguém. Na adolescência, na escola, a gente tem, nos colégios tem as tribos, né? Então nós queremos pertencer a algumas daquelas tribos que a gente se identifica. E às vezes nós pagamos um preço muito alto para participar dessas tribos. Às vezes, para participar daquela tribo que a gente acha que é legal, a gente começa a beber, a gente começa a fumar e outras coisas. Mas por quê? Eu quero pertencer. E quem colocou o anseio por pertencimento em nós foi o próprio Senhor. Só que nós estamos buscando pertencer à pessoa errada. Nós precisamos buscar pertencer a Deus. Pertencer ao Cristo de Deus, pertencer ao Espírito Santo de Deus, que vai saciar todos esses anseios. Porque o Senhor fala que quando nós estamos em Cristo, Ele nos faz pertencer à sua família, ao seu povo. Aí nós estamos completos em Cristo. Nós pertencemos ao povo de Deus, à família de Deus. Nós temos o anseio de amar e de ser amado. Aí nós entregamos a qualquer amor, a qualquer paixão. E é legítimo querer amar e ser amado. Mas nós estamos querendo amar e ser amado por pessoas primeiro. E o Senhor quer que a gente o ame com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos, que nós o amemos e Ele é extremamente apaixonado por nós. E nesse amor nós nos completamos, irmãos. Queridos, nós precisamos nesses dias canalizar os nossos anseios para Deus. Nós precisamos canalizar as nossas vontades, os nossos desejos para o Senhor. Só Ele pode nos suprir. Só Ele pode preencher aquele vazio dentro de nós, que é do tamanho do Cristo. Existe um vazio dentro do coração do homem, até ele se encontrar com a verdade de Deus encarnada, que é o Cristo de Deus. Nós precisamos, irmãos, viver satisfeitos. Tudo que nós ansiamos está no Senhor e está liberado para nós. No Salmo 37:4 diz: deleite-se no Senhor. O que é se deleitar no Senhor? Se deleitar no Senhor é sentir prazer nele.
quando eu sinto prazer nele, quando ele é todo o meu desejo, quando ele é tudo aquilo que eu busco, ele satisfaz os desejos do meu coração, porque os meus desejos estarão com a motivação correta. Quando eu me deleito nele, os desejos do meu coração se tornam genuínos e são satisfeitos naquele que colocou em mim o desejo. Em Hebreus 10, 26, diz assim, que é a base dessa ministração, queridos. Nós não temos base para pecar. Nós não temos o direito de viver em pecado, a não ser que esse seja a sua escolha, né? Se a sua escolha for essa, eu respeito a sua escolha. Mas que nessa noite, nós tenhamos o nosso entendimento ampliado para esse texto. E que a gente decida viver em santidade. Que a gente decida nos colocar nesse processo de santificação. Que o pecado na vida do povo de Deus seja um acidente, que não seja mais premeditado. Em Hebreus 10, 26 diz assim: se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Irmãos, quem são os inimigos de Deus? Os inimigos de Deus são todos aqueles que amam o mundo. Aqueles que amam o mundo, Jesus chama de inimigo de Deus. Nós não podemos amar esse sistema. Nós não podemos amar essa cultura. Nós não podemos amar a nossa vontade terrena. Irmãos, quando fala somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos, foi o que aconteceu em Isaías 33. Foi o que aconteceu com o exército da Síria, irmãos. Esse fogo que vai consumir os inimigos de Deus no Novo Testamento é o mesmo do Antigo Testamento. Eu estava conversando com meu esposo lá em casa, eu falei para ele, bem, existe 2 grupos. A nossa preocupação é quem nós seremos naquele dia. Os inimigos de Deus ou os amigos de Deus. Aqueles que o fogo vai devorar e vai consumir, ou vai ser aqueles que vão sobreviver. Nós precisamos decidir nessa noite sermos aqueles que vão sobreviver. Literalmente, irmãos, a chapa vai esquentar. Continuando nesse mesmo texto. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem. E também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, nós estamos vivendo dias de provações, irmãos. Irmãos, por favor, vamos parar de nos juntar para murmurar. Vamos parar de nos reunir para reclamar do governo do Brasil, para reclamar do governo do estado do Rio Grande do Sul. Não temos esse direito. Nós não temos esse direito. A Bíblia nos dá o direito de orar por eles,
de maldizer, não. Então que a nossa boca saia palavras de edificação. Nós vamos levantar clamores pelo governo, mas maldizer não mais. Que nesses dias, irmãos, que nós possamos ter conversas maduras uns com os outros. Irmãos, Deus tem falado tão claro comigo acerca de viver na verdade. Por muitas vezes eu vi meu irmão pecando e não confrontei esse irmão com a palavra, porque eu não me achava no direito de dar opinião. Irmãos, eu estou no mesmo pecado do que o meu irmão. Se eu estou vendo o meu irmão pecar e eu não mostro para ele nas escrituras que o que ele está fazendo é pecado, eu estou vendo ele caminhar com passos largos para o inferno e estou sendo negligente. Irmãos, em nome de Jesus, vocês que são da comunidade de fé, do Mevante Passo Fundo, se tiver outro irmão, alguém amigo meu, assistindo esse culto agora, ou se assistir outro dia, se você me vê em pecado, irmão, e eu não estiver com a consciência do pecado, eu te peço em amor, traz a Bíblia para mim e me mostra o meu pecado. Não me deixa caminhar com passos largos para o inferno, irmãos. Nós precisamos ser sinceros. Sabe por quê? Que muitas vezes nós não falamos? Porque nós não queremos nos desgastar. Ah, não quero estresse. Se eu falar pro Cauê que ele está pecando, vai que ele estressa comigo, né? Então deixa ele lá. Não, ele é meu irmão. O Cauê é meu irmão, você é meu irmão, é minha irmã. Quando você peca, eu sofro as consequências do seu pecado. Nós somos um só corpo. Sabe por que ainda pecamos deliberadamente, irmãos? Porque nós não temos a consciência que o meu irmão que não está pecando vai sofrer as consequências do meu pecado. Sabe qual que é o primeiro grupo que sofre as consequências do meu pecado? A minha família. A minha família vai pagar um preço pela consequência do meu pecado. Quantos estão doentes na igreja do Senhor Jesus da face da terra por causa de pecado do outro irmão? Ah, Isli, você está falando heresia. Não estou. Acã, quando pecou, só ele pecou. Mas o Senhor falou, todo o meu povo pecou, porque para Deus nós somos um. Então a responsabilidade de viver em santidade é preservar a integridade do meu irmão também. Irmãos, vamos ser maduros. Precisamos ser cristãos maduros nesses dias. Nesses dias não, toda a vida precisou ser. Só que nós vivemos numa igreja, numa era contemporânea, rasa, milindre, que não pode ser confrontada. Eu não estou falando de afronta. Afronta é chegar a dar opinião sem amor. Eu estou falando de confronto banhado de amor. Deus me pegou lá em casa esses dias e me revelou o peso do encargo profético que eu carrego. E eu fiquei com muito temor e eu chorei muito. Eu falei, Deus, por quantas vezes o Senhor mostrou o pecado do meu irmão, o Senhor mostrou o texto para eu confrontar aquele pecado, mas eu não fui. E o Espírito Santo falou para mim, eu que não te deixei ir. Porque você estava indo sem amor. A sua intenção era o juízo. A sua intenção do confronto era a dor e era a punição do seu irmão. Então você não podia ir. Você precisa de uma dose de amor. Para quando você for confrontar, esse confronto ir para a reconciliação. Deus sempre quer reconciliar com aquele que se arrepende, irmãos. A intenção daquele que confronta o pecado é trazer o irmão para o lugar de santidade novamente. E me faltava essa pitada de amor e eu tenho orado para que Deus derrame mesmo essa dose cavalar de amor, para que eu confronte o meu irmão em amor e desperte para ele voltar para o lugar de santidade. Que a igreja de Passo Fundo viva em santidade.
A igreja de Passo Fundo não é o Mevan, irmãos. A igreja de Passo Fundo é todo aquele que foi salvo em Cristo Jesus. Então eu preciso me preocupar com a comunidade batista, a assembleia, manancial e todo o restante que tem por aí. Quando nós entendermos a unidade da igreja na cidade, nós vamos vencer guerras espirituais fenomenais. Mas por enquanto nós estamos andando como indivíduos. E o Senhor quer que nós andemos como povo, como corpo. Amém? Vamos encerrar Isaías 33. Isaías 33, no 17, fala, né? Para aqueles que vão sobreviver, né? Aqueles que vão sobreviver, o Senhor fala, seus olhos verão o rei em todo o seu esplendor. Verão uma terra que se estende para longe. No versículo 17 diz, irmãos, não tem prazer maior do que eu ver o nosso rei em todo o seu esplendor. Não pode ter desejo carnal maior do que isso. Não pode ter prazer maior do que isso, irmãos. No versículo 18, ele diz, vocês se lembrarão deste tempo de terror e perguntarão. Nós vamos lembrar, irmãos, desse tempo que nós estamos passando, tempo de injustiça, tempo de caos, tempo de dor. Vocês já pararam para pensar a quantidade de órfãos do Covid-19, a quantidade de viúvas do Covid-19, a quantidade de viúvos do Covid-19? Vocês têm parado para pensar quantos irmãos estão passando necessidade nessa hora? Aqueles que ainda não são nossos irmãos estão sendo assolados nesses dias. Nós precisamos nos compadecer disso. Nada vai bem. Nós precisamos clamar para que isso mude. E o que couber a nós a fazer, que nós sejamos a igreja prática nesses dias. A igreja atenta nesses dias. Vocês se lembrarão desse tempo de terror e perguntarão, onde estão os oficiais que contaram nossas torres? Onde estão os que registraram o despojo tirado da nossa cidade derrotada? Não verão mais esse povo arrogante, que fala uma língua estranha e desconhecida. Acabou para eles, irmãos. Vai chegar um dia que acabou para o nosso inimigo. Vai chegar um dia que acabou para aqueles que têm nos assolado, nos perseguido, nos subjugado. Acabou para eles. Deus fala, em vez disso, em vez de vocês verem o exército da Síria, cruel e terrível, vocês verão Sião como lugar de festas sagradas. Sião é a cidade de Deus, a cidade espiritual de Deus. Nós veremos esse lugar como um lugar de festas sagradas. Verão Jerusalém, cidade tranquila e segura. Será como uma tenda com as cordas bem esticadas e estacas firmemente cravadas no chão. O Senhor será nosso poderoso, será como um largo rio de proteção que nenhum adversário consegue atravessar e que nenhuma embarcação inimiga consegue navegar, pois o Senhor é o nosso juiz, nosso comandante e nosso rei. Ele nos livrará. As velas dos inimigos pendem soltas de mastos quebrados, presas com cordas inúteis. Seu tesouro será repartido entre o povo de Israel. Até mesmo os deficientes físicos receberão sua parte. O povo já não dirá, estamos doentes e indefesos, pois o Senhor perdoará os seus pecados. Irmãos, em nome de Jesus, que nós sejamos os sobreviventes desses dias. Que nós sejamos os sobreviventes do que ainda está por vir. Que nós sejamos uma igreja profunda nas Escrituras. Irmão, eu vou te dar uma dica. Se você não gosta de ler Bíblia, você tem que mudar de religião.
Se você não gosta de ler Bíblia, você tem que partir para outra, porque não tem como você se preparar para o que está por vir sem conhecer as Escrituras. Que o Senhor cumpra a profecia dele, se não me engano, em Joel, onde ele diz que derramaria sobre nós fome e sede pela palavra. Que o Senhor derrame nesses dias fome e sede pela palavra. Só a palavra nos lava, só a palavra nos fundamenta. Irmãos, o que está por vir vai ser terrível para uns e vai ser glorioso para outros. O que vai ser para nós, irmãos? Hoje em dia, já tem uns meses, eu tenho falado para os meus irmãos, quando eu ministro aqui, ou é num convívio, ou é numa mesa na minha casa, existe um povo padrão na terra, padrão de santidade. Existe um povo diferenciado na terra. Nós somos esse povo, irmãos. Que nós voltemos a escutar as pessoas nos chamar de espirituais demais. A não ser espiritual demais. Ser radical demais. Que nós sejamos esses, chamados de espirituais demais, radicais demais. Nós queremos sim ser esse povo que é integralmente para Deus. Que queima por Deus. Eu achei que eu estava esfriando na minha fé, irmãos. Mas Deus, com a sua graça e misericórdia, Ele me mostrou o que estava acontecendo. Até chegar aqui, até 2015, meu marido está de prova, eu sempre fui muito intensa. E eu não tinha muita maturidade. Então, se tinha novo na fé ou não, eu entrava em mistério, eu profetizava. E eu queria Deus, irmãos. Eu não estava nem aí para o resto. Eu quero é Deus. Eu quero é ver os olhos como chama de fogo. Naquela época nem tinha essa expressão. Eu nem sabia o que era avivamento. Mas eu queria era Deus. Eu falei assim, Deus, será que eu não estou te querendo mais do mesmo tanto que eu queria antes? E Deus falou para mim, eu te coloquei num lugar onde você precisava fundamentar a sua fé. Onde você precisava sair do poder e ir para o conhecimento. Para que você tivesse as duas coisas na mesma medida. Poder e conhecimento. Que nós sejamos esses, irmãos. Que tem poder do Espírito Santo, mas tem conhecimento da palavra. Que saia do lugar de legalismo para um lugar de radicalismo. Que nós sejamos radicalmente santos. Que nós não venhamos negar a nossa fé. Quando Jesus voltar, porque ele pergunta em Lucas, quando eu voltar, será que eu encontrarei fé na terra? Vai encontrar sim. Vai encontrar fé em mim, vai encontrar fé em você, vai encontrar fé nessa comunidade, vai encontrar fé aonde nós estivermos, porque Ele é a nossa esperança, Cristo é a nossa esperança, irmãos. Que nós sejamos um povo comprometido, que comece por nossa congregação, que nós venhamos nos envolver com a nossa comunidade local. Quando tudo estiver liberado, para nós nos juntarmos novamente, que a gente se junte e entre no conselho de Deus. E como comunidade de fé em Passo Fundo, nós movimentemos debaixo da voz de comando desse comandante. Que as pessoas possam olhar para nós e encontrar esperança. Que as pessoas possam olhar para nós e ter vontade de andar com a gente. Mas não por quem nós somos, mas por quem aquele nós carregamos. Porque a presença de Deus atrai multidão, irmãos. Nós precisamos observar se nós estamos meio abandonados, sem muita gente por perto. Porque se na Bíblia fala que a presença de Deus atrai multidões, nós precisamos de ter pessoas em volta de nós. Por causa da presença dele em nós. Que nós não sejamos, não aceitemos mais, irmãos, sermos chamados de pecadores. Jesus pagou um alto preço para que nós entrássemos no processo de santificação. Estou no processo de santificação. Pecado era quando Ele me encontrou. Agora eu tenho um compromisso com Deus. Sou santo porque Ele é santo. A consagração a Ele, irmãos, quando consagrava um bicho, um animal, no Antigo Testamento, aquele animal era do Senhor. E a Bíblia fala para nós sermos consagrados a Ele, sermos dele,
completamente dele. Amém, irmão? Santidade quero. Vamos ficar de pé, igreja? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu só ler o último texto. Esse é o último mesmo, irmãos. Esse último texto para nós tenta visualizar a imagem que esse texto descreve. Em nome de Jesus, use a sua mente criativa, santificada, para tentar imaginar essa imagem. Em Apocalipse 19:11 diz assim: vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, o sangue que encharcava o manto de Jesus não é o sangue dele, viu? O sangue que encharcava o manto de Jesus era o sangue dos inimigos de Deus, onde através de Cristo, com a sua espada afiada que saía da sua boca, ele executava a ira de Deus. A visão, irmãos, ela é chocante. Jesus, quando ele vier no cavalo branco, assim como está escrito, ele não vai vir como o príncipe da Rapunzel, irmãos. O manto dele vai estar pingando sangue. Tamanha a guerra com os inimigos dele. Inimigo de Deus é todo aquele que ama o mundo. Inimigo de Deus é todo aquele que se recusou a viver na verdade. É todo aquele, mesmo que tendo sido iluminado os pensamentos um dia com a revelação da verdade, optou pelo mundo, optou pelo sistema. Em contrapartida, o Senhor fala de uma noiva, a qual ele vai vir casar. E essa noiva, ela estará vestida de um vestido de linho fino, branco. Nós não estaremos manchados pelo pecado, irmãos. À medida que nós vamos caminhando, nós estamos sendo purificados pela palavra. À medida que nós vamos conhecendo a verdade, nós vamos abrindo mão daquilo que é pecado. Nós vamos abrindo mão daquilo que nos separa de Deus. Nós vamos abrindo mão daquilo que é contrário à pessoa do Senhor. Que nesses dias, irmãos, nós estejamos mais comprometidos do que nunca no processo da santificação. Que a nossa mente esteja renovada, cativa à obediência de Cristo. Esse livro, irmãos, não é um conto de fadas. Esse livro é a palavra de Deus, escrita e deixada para nós. Esse livro não é para ficar empoeirado na sua mesa e nem na sua estante. É para você ler todos os dias. Vai enchendo o seu arquivo pessoal da leitura. À medida que você vai lendo, o Espírito Santo vai iluminando. O Espírito Santo vai revelando. O Espírito Santo vai trazendo entendimento. Se eu não tiver arquivo, o que ele vai iluminar, irmãos? Nós precisamos ser apaixonados pela leitura da palavra. Comprometidos com a palavra.
violentamente apaixonados pela Escritura e confiantes que nós não estamos sozinhos nessa. O Espírito Santo de Deus, o ajudador, o consolador, aquele que nos encoraja, está nos ajudando. Nós não estamos sozinhos. Deus no Espírito Santo está conosco, no formato do Espírito Santo. Então nós temos tudo o que nós precisamos. Nós temos o Espírito do Cristo habitando em nós. Nós temos a palavra de Deus escrita, liberada para nós. E nós temos um corpo. Eu tenho você e você tem a mim. E juntos nós somos mais fortes. Juntos nós vamos mais longe. Que nesses dias, ainda que seja pela internet, pelo celular, nós estejamos conectados uns aos outros. Que a gente esteja aproximados uns dos outros. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, muito obrigada pela sua palavra. Muito obrigada pela porção dessa noite. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor deixou bem claro para nós que apesar do fogo devorador passar pela terra, consumindo seus inimigos, haverão sobreviventes, haverão remanescentes, haverão aqueles que restarão, haverão aqueles que sobrarão. Que nós sejamos esses, em nome de Jesus. Nos batiza com desejo de sermos santos. Nos batiza com desejo de sermos esses sobreviventes. Nos batiza com o desejo de sermos justos e íntegros. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a abandonar o pecado. Pai, nos ajude a parar de mentir, Deus. Nos ajude a parar de julgar, Senhor. Nos ajude a parar de maldizer, Deus. Nos ajuda, Senhor. Traga à nossa memória os pecados carnais, para que nós possamos abrir mão. Nos ajuda, Senhor, a abandonar a imoralidade sexual. Nos ajude a abandonar o adultério espiritual, Deus. Nós não queremos adulterar com ídolos. Nós não queremos adulterar com as nossas paixões. Nós não queremos colocar nada entre nós e o Senhor. Nos perdoa, Deus, porque muitas vezes nós idolatramos o nosso eu. Muitas vezes, Senhor, nós queremos que a nossa vontade própria seja feita. Pai, nos perdoa por todas as vezes que nós pecamos, sabendo que os nossos irmãos seriam afetados pela consequência. Pai, perdoa a igreja brasileira. Tem muitos enfermos e muitos já dormiram por causa do pecado do outro. Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, Deus. Que o comprometimento com o meu irmão, Senhor, seja a mola propulsora para a santidade. Que o meu comprometimento com o Senhor, com o sacrifício de Jesus, com o Espírito Santo da graça, me ajuda e nos ajuda na santificação. Pai, que nós sejamos um povo verdadeiramente santos, Deus. Que nós sejamos um povo, Senhor, verdadeiramente íntegros, Deus. Que nós possamos ser chamados de seus amigos nesses dias. Que nós possamos estar totalmente dispostos e disponíveis para te servir com diligência nesses dias. Com prazer, Senhor. Entendendo, Senhor, que nós somos um corpo. E nós precisamos um do outro, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser igreja. Nos ajuda a viver em comunidade. Nos ajuda a não dar nossa opinião para ferir nosso irmão, Deus. Nos ajuda a não falar mal um do outro, Senhor. Nos ajude a guardar a vida dos nossos irmãos, Deus. Nos dons redentivos, Senhor, não tem um dom que é para nós. Tudo é para o outro, Senhor. Pai, que nós possamos servir o outro, Senhor, com aquilo que nós carregamos. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa por negligenciar nossos dons, Deus.
Que o Senhor abra nosso campo de visão, que nós consigamos enxergar os nossos irmãos da esquerda, da direita, de frente a atrás. Todos, Deus, todos, Senhor. Que nós possamos nessa casa viver como um só homem. Como um só homem. Que a igreja de Passo Fundo não tenha muitas direções, mas que todas estejam indo para o mesmo lugar. Que o pastor, o sumo pastor, o Cristo de Deus nos conduza nesses dias. Que todos nós, que o rebanho da cidade de Passo Fundo esteja indo para o mesmo lugar, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, nos ajude a ser um. Muito obrigada por essa noite maravilhosa. Muito obrigada, doce Espírito de Deus, pela sua presença gloriosa nesse lugar. Eu profetizo que cada lar nessa noite foi transicionado pela tua palavra. Eu profetizo homens e mulheres, jovens, crianças, velhos, ó Senhor, se comprometendo em santidade, se comprometendo em viver em santidade, se comprometendo no processo de santificação, se comprometendo em abrir mão da sua vontade própria, dos seus desejos carnais, em nome de Jesus. Que nós sejamos só Deus, Deus. Nós temos só um dono, o Senhor é o nosso dono. Obrigada pelo teu amor que nos constrange. Obrigada pelo teu amor que nos vence. Obrigada pelo teu amor que nos reposiciona. Obrigada pelo teu amor que nos encoraja a avançar. Obrigada pelo teu amor que tira as vendas espirituais dos nossos olhos. Obrigada pela sua fidelidade, Jesus Cristo. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada por nos inspirar. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse culto. Nós te damos honra. Nós te damos glória, Senhor. Que o nosso caráter transformado te louve. Que o nosso caráter transformado te honre, Senhor. Que o Senhor se alegre, Senhor, em nós. Que o Senhor se alegre nessa comunidade de fé. Que o Senhor se alegre na restauração da casa de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos.